Olá, estou aqui com o Márcio Kelles, que ele é professor de Finanças Públicas, formado em Economia e em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, autor de diversos livros, coautor de diversos livros, entre eles esse aqui, Controle da Administração Pública Democrática. Eu já apresentei ele em outros vídeos, o Márcio Kelles é meu tio, mas eu não estou entrevistando ele como um tio, e sim como um especialista em assuntos que eu acho que todo mundo devia entender, mas pouca gente entende. Me chamou a atenção, nesse livro, Controle da Administração Pública Democrática, uma parte que me fala das gestões de cidades americanas, e como que isso é feito lá de uma forma completamente diferente da forma como é feita no Brasil. Nós estamos em Belo Horizonte hoje, então se você quiser fazer uma comparação com Belo Horizonte, eu gostaria que você mostrasse um pouco dessas diferenças entre a administração municipal americana e a administração municipal brasileira. Então, o modelo norte-americano ele é focado em resultados. A administração municipal, os projetos que estão dentro dos consos ou dos commissions, eles têm todos eles necessariamente que ter a busca de resultados. Então, por exemplo, suponhamos que você participa de um conselho numa cidade nos Estados Unidos e que essa cidade, ao participar desse conselho, você vai ser a representante, a responsável por desenvolver as políticas de saúde da cidade. Você necessariamente, todas as políticas de saúde têm que ter busca de resultados a serem alcançados. Não pode ter metas abstratas. Independentemente de partido também. Não, isso é uma cobrança da sociedade norte-americana. Aliás, o americano é fissurado, né? Ele é obcecado com resultados. Verdade. Tudo, sem exceção. Todos que eu verifiquei têm resultados. Seja da finanças vão arrecadar tanto para realizar tais e tais projetos. Na área de saúde, nós precisamos alcançar metas de mortalidade infantil, combate à mortalidade infantil, reduzir tanto. Educacional, mesma coisa, combate ao analfabetismo, melhoria de perfis educacionais. Em tudo você tem que ter resultados. O Estado só aprova, só expede o charter se tiver consistência nesses projetos. E uma coisa interessante, a Universidade de Harvard ela tem um curso regular para a formação de managers, que são os gerentes que vão executar essas políticas dos conselhos municipais. Seria como um prefeito? Sim, é mais ou menos como um prefeito, só que é um profissional. É como se no Brasil, aqui no condomínio onde você mora, tem um síndico profissional. Exatamente. Ele é o profissional que vai executar aquelas políticas públicas. Fez um curso. O detalhe interessante é o seguinte: está cumprindo? Ótimo, bacana, parabéns. Não está conseguindo executar, não? Você rompe o contrato com ele e contrata outro. Então você tem um administrador profissional que está respondendo aos conselhos municipais que definiram as políticas públicas e ele tem que alcançar as políticas que foram definidas pelos conselhos. Então isso mostra a diferença abissal do modelo que eles têm para o modelo que nós temos. Eu estou falando de gestão pública, nós podemos passar aqui dias e dias criticando os Estados Unidos sobre outros aspectos, mas nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Eles têm um modelo de gestão focado em resultados que está dando resultados há mais de 2 séculos. Eu achei interessante numa das palestras que você colocou no seu canal do YouTube, que você fala sobre vereador e sobre a etimologia da palavra vereador. Porque o vereador, ele não serve só para trocar nome de rua, né? Como a gente vê muitas vezes aqui em Belo Horizonte. Você pode falar um pouco sobre isso? Dessa vez já falando da administração brasileira. O vereador, a palavra vem do latim, né? De verear, que é fiscalizar, controlar, verificar, ou seja, controlar a administração pública. E, infelizmente, uma parcela significativa dos nossos vereadores não compreendem que ele tem essa função. O que eu percebo, eu trabalhei 37 anos no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dei muita palestra, rodei muito o Estado de Minas Gerais por diversas legislaturas, e o que a gente verifica que é um traço comum aos nossos municípios, não apenas mineiros, mas no Brasil como um todo, é a falta de profissionalização, né? São, em geral, vereadores leigos, são pessoas do povo comum, óbvio, mas que não compreendem
o que eles têm que fazer. Eles não compreendem o seu ofício. Você vai falar de uma lei de responsabilidade fiscal, não faz a menor ideia do que seja. Você vai falar de previdência, você vai falar de gastos, limite de gastos com pessoal, falar de gastos ativos e inativos, e pensionistas, não compreendem adequadamente. Lei de licitações, você vai falar de licitação, não faz nem ideia, sabe que existe uma lei, mas não tem noção, não tem um alcance, uma compreensão adequada em latitude do que é uma lei de licitações. Não necessariamente por má intenção. Lógico, ignorância sim. Em relação a isso mesmo. Né? Então, como você vê uma solução para essa falta de informação dos vereadores e até também para essa diferença abissal que existe entre a administração municipal brasileira e a administração municipal americana, ou mesmo a francesa, que também tem outras características diferentes? Como a formação educacional, cultural do povo brasileiro não vai mudar em passo de mágica, isso vai levar muito tempo, com seguidas administrações que possam vir a compreender a importância, né, de se investir em educação. Como isso não acontece de forma rápida, eu acredito que uma outra possibilidade seria mudar a legislação eleitoral, para você exigir cursos de formação para vereadores e prefeitos antes da posse. Nós tivemos uma experiência muito interessante no estado de Minas Gerais. Eu tive um colega do Tribunal de Contas que deixou o Tribunal de Contas e fez concurso para o Ministério Público. Se tornou promotor de justiça na comarca de Inhapim, na região do Vale do Aço. E ele fez uma coisa muito interessante. Ele conversou, promotor de justiça, conversou com o juiz da comarca e resolveram, assim que saiu o resultado das eleições municipais naquela legislatura, eles chamaram todos os prefeitos e todos os vereadores eleitos para um curso de formação durante uma semana na sede da comarca, que era Inhapim. E eu fui convidado para representar o Tribunal de Contas nesse curso de capacitação para eles. Então o juiz deu palestra dizendo como é que é a relação que ele pretende ter com os vereadores e com os prefeitos daquela comarca, naquela legislatura. O meu colega Rafael Pureza, lembro até hoje do nome dele, ele falou sobre a ótica do Ministério Público, o que eles podem esperar do Ministério Público e o que o Ministério Público espera deles. Eu falei da lei de responsabilidade fiscal, falei um pouco de licitação, chamaram uma outra pessoa também para falar de licitação. Foi uma semana e foi uma das comarcas que funcionou melhor no estado de Minas Gerais naquela legislatura. Ou seja, então essa experiência, esse tipo de orientação, sim, né, das pessoas. É uma experiência que não era oficial. Ela foi por iniciativa de um promotor de justiça, mas que se revelou altamente exitosa e que poderia ser replicada em todo o estado de Minas Gerais, inclusive como política pública mesmo. Eu acho que é um caminho, é um bom caminho. Não, ótima ideia, realmente. Eu quis te chamar para conversar no Direito Legal, exatamente para que você mostrasse alguns caminhos, ou de participação popular, ou de mais informação para quem está no legislativo ou no executivo, para que a população tivesse mesmo alguma esperança de mudança. Porque eu vejo que 2015 foi um ano muito difícil, 2016 não promete ser muito diferente. E as pessoas precisam conhecer alternativas e caminhos, né? Não adianta só falar que está tudo errado. As pessoas têm que ter alguma esperança que as coisas podem mudar. Então eu te agradeço muito pelas suas explicações, pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Para mim é um prazer. Eu gosto às vezes de encerrar algumas palestras, alguns cursos, citando uma frase do Gandhi, que eu gosto demais. O Gandhi tinha essa frase, eu gostava de falar o seguinte: nós temos de ser a mudança que queremos ver no mundo. É muito fácil ficar apontando o dedo, fazendo 1000 críticas, às vezes as críticas são positivas, são importantes serem feitas, mas tão importante quanto as críticas é a gente começar a apontar soluções e começar a fazer as mudanças que nós queremos, mas a partir de nós mesmos. Nós temos que fazer as mudanças pessoais. Como, por exemplo, participar de audiências públicas foi uma mudança de um comportamento meu, que eu passei a frequentar e que eu recomendo a todos, que eu acho extremamente interessante. Já participei de audiências públicas
interessantíssimas aqui em Belo Horizonte, discutindo o Paço Estudantil, discutindo a instalação do supermercado Extra numa região de alto trânsito ali na região do Belvedere. Enfim, há muita audiência pública interessante e eu acho que a gente tem condições de caminhar de forma positiva e que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. Porque não adianta só brigar também, né? Eu tenho uma compreensão política, ele tem outra, a gente vai ficar batendo cabeça para sempre. Essa mudança a gente tem que saber, assim, primeiro, que é possível mudar, né? Porque às vezes a gente fala, tem que mudar, mas não sei por quê. Que é possível mudar, que existem alternativas, que existem essas pequenas soluções, como ser mais participativo em reuniões de orçamento participativo, enviar e-mails para vereadores, para deputados, para senadores, cobrar diretamente, fazer petições, fazer blogs, vídeos, enfim, mostrar o que você conheceu, o que você quer conhecer, fazer essas trocas mesmo, ou como essa ideia que você falou lá do MP de Inhapim, né? Que ele propiciou essa troca entre diversos poderes para as pessoas entenderem, porque muita gente erra por ignorância, algumas pessoas erram por má intenção e isso é gravíssimo, mas muita gente tem errado por ignorância e outras pessoas têm a cabeça muito fechada, né? Então precisa ter essa troca maior para que elas conheçam o mundo além. Então acho isso muito positivo. Vou deixar todos os seus contatos na descrição do vídeo e muito obrigada. Obrigado a você.